Mais um vídeo aqui sobre enfermagem psiquiátrica e desta vez nós estaremos falando um pouco sobre pacientes deprimidos, pacientes psicóticos, pacientes violentos. Então vamos lá, sem mais demora, vamos estar dando início à nossa aula de hoje. Bem, estaremos falando sobre algumas situações específicas: pacientes deprimido grave, tentativa de suicídio, paciente psicótico e paciente violento. Então vamos começar falando do paciente deprimido grave. Bem, quando a gente lida, com um paciente deprimido grave, é lógico que esse paciente nosso, ele sempre deve ser acompanhado por um profissional da área, um psicólogo de preferência, um psiquiatra. A gente estando ao lado desse paciente, é sempre importante, a gente ter algumas ideias, algumas atitudes que vão ajudar no tratamento e no acompanhamento desse paciente. Então, sempre indagar para ele sobre ideias suicidas, isso daí é importante. Falar sobre ideação ou tentativa de suicídio, isso daí pode dar um alívio para ele. Falar sobre suicídio, às vezes, muitas das vezes, isso não vai dar uma ideia para ele. Porque às vezes a gente acredita que quando falamos para o paciente sobre ideias, sobre suicídio, se ele já pensou nisso, se ele não pensou, é como se a gente estivesse dando ideias para ele. Mas na realidade a gente está trabalhando, ajudando ele a trabalhar isso na cabeça dele, vendo a parte negativa disso. Então é importante a gente trabalhar com esse paciente grave, deprimido, até para poder a gente encaminhá-lo para o profissional no momento certo, no momento correto. Maior privacidade possível, com tempo para uma avaliação adequada. Então, a gente escolher um local adequado, um local com privacidade. Em casos de tentativa de suicídio, porque acaba sendo muito comum em pacientes deprimidos, tentar reconstruir os eventos que desencadearam aquela tentativa. Então, o que levou aquele paciente a fazer aquilo? Aquele foi um momento ruim? Perguntar se ele não quer conversar sobre aquele momento, porque muitas das vezes a gente vai ajudá-lo a rever aquele momento, a curar, a tratar aquele momento, a mexer naquele momento que fez mal para ele, aquele momento que ele se sentiu tão fragilizado, e isso daí vai ajudar aquele paciente a entender que aquilo ali não era a melhor forma para ele agir, não foi o melhor caminho que ele procurou. Então é importante a gente conhecer, e volto a frisar, o acompanhamento pelo profissional sempre vai ser prioritário, ok? Em casos de tentativa de suicídio, quem tenta suicídio, ele nem sempre quer morrer, A gente tem que ter essa ideia aí, porque a gente às vezes acha, a pessoa tentou suicídio porque ele quer morrer, mas não é. Nem sempre é isso. Pode ser, por alguns outros motivos. Pode ser para que outras pessoas sintam pena dele, ou culpa, se sintam culpadas por aquele momento. Pode ser também para mostrar o quanto aquela pessoa está desesperada, o quanto aquela pessoa está precisando de ajuda. Uma outra ideia de influenciar pessoas, para pessoas mudar de ideia, é o que a gente chama muito de chantagem emocional. Então, existe, vários fatores aí incluídos em uma tentativa de suicídio. Uma outra ideia também é de escapar de um sofrimento psíquico muito grande, ou de buscar ajuda. Às vezes também para testar se alguém gosta dela, escapar de uma situação intolerável, de outros sintam pena, sintam culpa. Então, a gente observa aqui que a tentativa, embutido aí na tentativa de suicídio,
Existem vários tópicos e que às vezes a gente generaliza, né? A gente acha, não, fulano ele não quer mais viver. E que na realidade nem sempre é esta a ideia. E eu trago aqui, né, bem destacado para vocês, cuidado com essa ideia, quem quer se matar não avisa, né? É igual aquele ditado que a gente ouve muito falar, o cão que ladra não morde. Não é verdade. Quem quer se matar, ele avisa. Então, é importante, né, a gente... porque quando o indivíduo, ele sinaliza, ele fala sobre isso, é porque algo não está bem com ele. Então, é importante, né, a gente ter esta ideia de ter atenção aos nossos pacientes, de ter cuidado com os nossos pacientes, de encaminhá-los no momento certo em cada situação, ok? Vamos lá. O número 3 agora que eu vou falar é sobre o paciente psicótico, né? E aí o paciente psicótico, né, é aquele paciente que ele tem uma percepção, né, ele percebe de uma forma inadequada o mundo externo. E de que forma é essa? Né? Com alucinações, com delírios, né? Aquele juízo crítico, aquele discernimento, né, da conduta desorganizada. Então, esse paciente psicótico, muitas das vezes, ele sofre muito, né, no nosso mundo externo aí, porque na cabeça dele aquilo tudo é verdade, as alucinações, né, todos aqueles delírios, toda forma que ele sente, tudo que ele vê, aquilo tudo é muito verdadeiro. Então, esse paciente aí, nós chamamos de paciente psicótico. Muito bem. Um quarto tipo aqui, né, o paciente violento. Esse tipo de paciente é aquele paciente que, vamos dizer assim, é aquele paciente que ele se expressa de uma forma agressiva. Ele se expressa de uma forma assim, que você não consegue conversar com ele. E muitas das vezes ele precisa de um tratamento, né? Às vezes um tratamento medicamentoso, às vezes uma contenção, né, física, mecânica, e para poder assim, a gente evitar até que ele se machuque, que ele machuque outras pessoas, machuque os colegas, machuque os profissionais. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande com esse paciente violento, ok? Que nós vamos estar vendo aqui os tipos de contenção que eu vou estar falando ainda nessa aula. Bem, quando eu falo em manejo, né, seriam os cuidados de enfermagem que a gente teria com esses tipos de pacientes. Primeiro, deixar esse paciente falar livremente. Então, ele vai falar, ele vai gritar, ele vai espernear, sem pressioná-lo com muitas perguntas. Então, ficar perguntando, quanto mais a gente faz várias perguntas, mais o paciente vai ficando exausto, vai ficando agressivo. Então, evitar muitas perguntas. Não ser confrontativo, não negar a gravidade da situação, porque às vezes ele fala que é isso e a gente fala, não, não é isso. E aí começa, né? E aí esse confronto aí com o paciente só piora a situação. Deve ser claro, deve ser firme nas suas intervenções. Mover-se calmamente, manter suas mãos em local visível para o paciente. Não tocar, evitar chegar perto dele ou realizar movimentos bruscos, porque isso assusta o paciente. Ele é um paciente violento, ele é um paciente que está agressivo. Então, isso só vai piorar a situação naquele momento. Bem, quando a gente fala, em tipos de contenção, né, nós vamos ter que usar algumas formas de contenção para o nosso paciente violento. E aí existem 3 formas de contenção. Uma contenção física, química e mecânica. Bem, quando eu falo em contenção física, eu estou me referindo à contenção manual, aquela contenção que às vezes nós temos que juntar
2, 3, 4, 5 profissionais para imobilizar aquele paciente. Esta imobilização a gente chama de contenção física, né? Ou manual também. O segundo tipo aí é a contenção química. E a contenção química é aquela contenção medicamentosa. Então, o paciente ele pode ser contido fisicamente e ser medicado e ser solto. E muitas das vezes ele, além da contenção física, ele precisa também da contenção mecânica. Então, nós vamos ver que existe a contenção física quando a gente imobiliza ele. A contenção química é quando a gente medica ele. E a contenção mecânica é quando a gente precisa, além de imobilizá-lo, a gente precisa contê-lo no leito. E aí a gente vai usar faixas, vai usar atadura, vai usar lençol, de alguma forma mecânica, nós vamos ter que conter o nosso paciente e nós vamos nos fixar agora nos tipos de contenção mecânica, ok? Vamos lá. Qual a indicação das contenções mecânicas? Lógico que ninguém vai conter um paciente se não tiver risco para ele. Então, prevenir danos físicos para a equipe, para outros pacientes ou para o próprio paciente. E além, a gente incluiu aqui também o ambiente, ok? Então, se ele tiver risco de quebrar vidros, coisas que podem causar dano para ele também. Então, além dele, do profissional, de outros pacientes e do ambiente. Diminuir a quantidade de estímulos que o paciente está recebendo. Então, é aquele paciente que está solto, ele está agitado. Então, quanto mais estímulo ele recebe, mais agitado ele fica. Atender uma solicitação do paciente. Eu já tive, a experiência de atender pacientes que chegaram para a gente, para a equipe, e falaram assim, olha, me contém, eu quero ficar amarrado. Porque ele sentia que ele ia ficar agitado, que ele ia fazer alguma coisa. Então, ele próprio procurava a equipe e pedia para ficar contido. Bem, eu trouxe aqui, para a gente dar uma olhada, alguns tipos, de contenção. O ideal que esta aula, a gente tivesse um momento aí de prática, pelo menos para a gente mostrar os tipos de contenção, uma contenção no leito. Mas assim, a gente trouxe uma imagem, depois eu vou disponibilizar para vocês alguns vídeos que existem aí já prontos na internet. Eu vou pegar o link, vou colocar para vocês verem como que a gente imobiliza um paciente no leito. Então, aqui a gente tem a imobilização no punho, que a gente prende o paciente. É importante, sempre que a gente vai imobilizar um paciente pelo punho, ou pelos membros, a gente proteger, nunca colocar uma atadura ou uma faixa diretamente na pele, a gente colocar sempre um algodão em volta, ou uma fralda, envolvendo ali para poder não prender a circulação do paciente. Aqui a gente tem uma forma de contenção por luva, que nós usamos em pacientes idosos, em pacientes que não tenham tanta força, mas que para evitar que a mão fique solta, que arranque sonda, que arranque soro. Então, a gente pode também estar utilizando essa contenção aqui sob forma de luva, que a gente chama. Então, a gente protege aqui entre os dedos com gaze ou com algodão, fecha a mão e aí a gente enrola, passa uma atadura com a mão fechadinha, ficando dessa forma. Existe uma outra forma de contenção quando o paciente está muito agitado, para conter aqui membros inferiores. Então, a gente prende aqui pelo joelho e pelo quadril. Isso evita que o paciente fique se sacudindo na cama, E nesse caso aqui a gente utiliza lençóis, ok? Lençóis. Pulei uma aqui. Aqui uma outra forma de contenção pelos tornozelos, ok? No finalzinho aqui, da perna. E da mesma forma, como eu falei dos punhos, é importante a gente proteger com fralda ou
fazer uma compressa de algodão e proteger antes da atadura. Essa outra forma aqui, né, também se utilizava bastante, a gente até chamava de paraquedas, né? É uma forma de contenção do tórax, ok? Então, o lençol ele é cruzado nas costas, né, e preso lá na cabeceira da cama. Tem que se ter cuidado, né? São contenções que a gente não deve deixar no paciente por muito tempo. O paciente, nestas posições aí contidos, nós temos que ter cuidado com úlceras de decúbito, com circulação, porque se você aperta demais, porque na hora a gente às vezes fica sem essa noção, o paciente está fazendo muita força com a gente, então a contenção às vezes ela é obrigatória, a gente precisa fazer força ali, e aí a gente acaba, né, colocando uma força excessiva naquele membro. Mas é importante que depois do paciente medicado, quando ele começa a acalmar, que sejam revistas as contenções. E muitas das vezes a gente afrouxar as contenções para poder evitar que o paciente fique, né, faça uma isquemia, que o paciente faça uma úlcera por pressão, por ficar muito tempo. Então, é importante aí essa revisão constante das contenções. Bem, quando a gente vai fazer uma contenção, é importante, né, eu já falei sobre isso no outro vídeo, uma equipe de 5 pessoas, por exemplo, uma conversa com o paciente, explica para ele o que vai ser feito, conversa com ele, e as outras 4 vão agir, vão tentar imobilizá-los. A faixa utilizada deve ser com material resistente, normalmente as unidades psiquiátricas elas preparavam as suas próprias faixas de um tecido resistente, um brim, um jeans. Então eram feitas faixas com tecido resistente, né, até para poder a gente prender melhor. A posição, decúbito dorsal com a cabeça levemente elevada e não esquecer, né, para a questão da posição, dessa mobilização no leito. Se a contenção, né, esse tópico que é importante, se a contenção ela for na sala de admissão, deve-se revistar o paciente em busca de droga ou arma, porque muitas das vezes o paciente ele vem com alguma coisa no bolso, com alguma faca, algum canivete, alguma coisa escondida, e é importante essa revista aí para poder a gente evitar problemas maiores. Muitas das vezes os pacientes psiquiátricos são usuários de droga, então junta uma coisa a outra, então é importante, né, a gente estar atento tanto de um jeito quanto de outro. A monitorização frequente em relação ao nível de consciência, aos sinais vitais, os motivos e particularidades do procedimento devem ser registrados adequadamente no prontuário. E assim que o paciente estiver controlado, as faixas devem ser retiradas. É aquilo que eu falei, né? A partir do momento que o paciente começa a ser sedado, começa a ser tranquilizado, as contenções elas devem ser revistas. Há necessidade realmente de muita contenção? Ou a gente vai soltando solta um membro, deixa só um. Então a gente vai avaliando aquilo ali junto com a equipe médica. Tá? Toda contenção mecânica, ela deve ser prescrita. Então, a contenção a gente não pode, da equipe de enfermagem, nem nenhum outro profissional, deve conter o paciente por livre e espontânea vontade. Nós só podemos conter o paciente com prescrição médica. Isso daí a gente tem que ter muita atenção, porque as contenções anteriormente elas eram vistas como castigo para o paciente. Então, a gente não pode utilizar a contenção como castigo, mas sim como tratamento, como cuidado, como prevenção. Então, atenção quanto a isso. A tranquilização rápida, né, ela exige um tratamento farmacológico. Então, é o que a gente chama, muitas das vezes, de tratamento, me fugiu agora a memória, mas é um tratamento com, vamos dizer assim, com medicação horária. Então, por exemplo, o paciente faz um esquema injetável, lembrei. Então, aquele paciente que fica com um esquema, então ele toma, vamos
dar como exemplo, uma ampola de diazepam, uma ampola de ampliquetil, uma ampola de Fenergan, 2 Aldol, de 8 em 8 horas. Então, esse esquema injetável aí, por um dia, por 2 dias, né, por 24 horas, até aquele paciente se restabelecer, até ele se reestabilizar. Então, aquele paciente, ele precisa ser mantido naquele esquema injetável para ter uma tranquilização do quadro dele. A estabilização do quadro com a terapêutica correta e depois o encaminhamento, o acompanhamento daquele paciente, que é importante, ok? Então, por hoje é só, vou ficar somente com essa aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido, façam suas anotações, não deixem de registrar, qualquer coisa meu e-mail está aqui, podem mandar para mim as dúvidas que vocês tiverem, fiquem com Deus, tá? E um bom final de tarde para todos.